Outra função das proteínas, no caso, olha, nós temos aqui, elas vão proporcionar aos músculos a capacidade de se contraírem para realizar os movimentos. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, a gente tem aqui em roxo, né, um filamento chamado de actina. Esse filamento de actina nada mais é do que proteína, certo? E a gente tem um outro filamento aqui em rosa, né, no meio, que é chamado filamento de miosina. Então, nós temos duas proteínas. O que vai acontecer? Se vocês perceberem, essa parte em roxo ela está um pouco mais atrás, ela está afastada do meio, do centro, certo? E aqui a gente diz que o músculo está relaxado. Só que, quando vai ocorrer a contração, é como se eles deslizassem, entre aspas, tá? Sobre no caso, a miosina deslizasse sobre a actina e eles conseguissem se aproximar do centro. E aí a gente tem a contração do músculo, tá bom? Vou mostrar aqui também um outro vídeo para vocês. Então, bora lá. A gente tem aqui essa primeira parte, né, que ele está mostrando o músculo da mão da moça aqui. E deixa eu avançar um pouco mais, né? A estrutura do músculo. E vou adiantar mais um pouco para mostrar o que eu quero, que é essa parte aqui, ó. Então a gente tem essa parte que é chamada de sarcômero, aonde lá dentro dele, olha, a gente já pode perceber que a gente tem, né, os filamentos de actina e de miosina, tá? Que ele está destacando aqui. E olha só, está ocorrendo a contração do músculo. Então a gente vai ver um pouco mais de perto como é que isso acontece. Olha só. Aqui a miosina, a actina, elas estão puxando, né? Falei deslizando que era para ser um pouco melhor, mas a gente pode perceber que elas puxam na verdade, certo? Aí vai ocorrer aquela contração muscular, certo? Bom, uma das outras funções da proteína é o seguinte, a gente vai ter aqui, olha, atuam como enzimas que controlam as reações químicas durante o metabolismo. Só um ponto aqui, o metabolismo ele seria a característica que um corpo tem de pegar, por exemplo, algumas substâncias, né? Por exemplo, você tem aqui uma batata, aí você come essa batata, aí você vai fragmentar ela em vários pedaços, certo? E como a gente está falando de nutriente, esses pedaços vão ficar cada vez menores e podem ser reutilizados para fazer outra coisa, como por exemplo, energia para o nosso corpo, certo? Então, essa energia, eu tentei desenhar algo energético aqui, mas não consegui, mas essa energia, ela serve justamente para a gente se mover, para a gente fazer nossas atividades. Então, esse material provavelmente deve ser um carboidrato, um açúcar, certo? A enzima ela consegue quebrar essas substâncias cada vez em partes menores para que a gente consiga absorver para transformar isso em outra coisa. Então, enzimas, elas quebram substâncias, elas aceleram o processo para que a gente consiga aproveitar isso de uma maneira bem melhor. Outra, as proteínas elas podem ser hormônios que regulam as funções do nosso organismo. A gente vai ver daqui a pouco alguns exemplos. E como anticorpos que protegem contra as infecções. A gente tem alguns alimentos que são ricos, né, em proteínas, como carne, peixe, vegetais. Os vegetais, no caso de feijão, soja e ervilha. A maioria das carnes, tanto carne de peixe, carne de frango, todas elas têm bastante proteína, tá? Mas só que tem alguns alimentos que têm mais do que os outros, ok?
Bom, aqui a gente tem as enzimas. Uma enzima que a gente pode citar é a maltase. A maltase, ela recebe, na verdade, somente a maltose. Então, toda vez que você comer algum alimento que tenha maltose, que é um tipo de açúcar, você vai começar a digestão por onde? Pela boca, né? Então, essa digestão ela pode acontecer aqui, né? A maltose vai entrar nessa boca, vai se encontrar com a maltase, que é uma enzima, e olha só o que vai acontecer. Vai acontecer o encaixe entre a enzima e o substrato, que é a enzima aqui, ó. E quando ocorre esse encaixe, a maltose é quebrada em duas glicoses. Até porque isso aqui é uma glicose, isso aqui é outra. Quando elas se juntam, vai formar uma maltose, ok? Bom, no caso dos hormônios, por exemplo, a gente tem esta célula aqui, que ele diz ser uma célula secretora na glândula hipófise, que é lá no centro do seu cérebro. Então ela manda os hormônios, que são proteínas, certo? Isso aqui é proteína, 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 e manda para alguma outra célula. Só que o que acontece? Ah, professor, mas esse hormônio ele poderia ser ligado a outro tipo de célula? Não, porque cada célula tem um receptor específico para determinado tipo de hormônio. Então, olha, isso aqui vai ser a célula-alvo. Mesmo que esses hormônios passem próximos a outros tipos de célula, eles não vão conseguir se encaixar e vão continuar seu caminho até chegar à sua célula-alvo, tá? Bom, no caso aqui a gente tem uma mãe amamentando seu bebê e ela está produzindo nesse exato momento ali pela hipófise, no caso a adenohipófise, a prolactina, que é um hormônio que vem descendo e cai na corrente sanguínea e vem parar dentro das glândulas mamárias, que são essas aqui, ó. E aí o que acontece? Esse hormônio, que é uma proteína, vai estimular essa glândula a produzir o leite materno que o bebê está tomando aqui. Um outro exemplo bem grande também é do açúcar, né, no nosso corpo. Por exemplo, quando a gente come algo, né, a gente vai para uma festa de aniversário, por exemplo, que a gente come muito doce, tem aqui, olha, açúcar alto no sangue. Ele vai promover a liberação de um hormônio chamado de insulina. A insulina, ela é produzida nesse órgão aqui chamado de pâncreas. Então, o que vai acontecer? Tem muito açúcar no sangue? Bora produzir a insulina. A insulina é produzida e ela vai fazer o que? Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai estimular a retirada do açúcar ou da glicose do sangue. Então, ela como se fosse uma insulina, é como se ela fosse uma chave que chega na porta das células, abre elas e faz o açúcar entrar, ok? Mas e o excesso de açúcar? O excesso de açúcar, ele vai estimular, no caso, a formação do glicogênio. Olha esse nome, glicogênio. Se tem ainda muito açúcar, ele vai ficar de reserva aqui no nosso fígado, tá bom? E em outras partes também, como o músculo, no tecido adiposo, em outros lugares. Bom, já que a gente já conseguiu diminuir, né, o açúcar no sangue, aí a gente volta para casa, dorme tudinho, e aí a gente acorda atrasado para a escola. Caraca, e agora? Vai sem tomar café, né? Aí você, digamos que você sai, vai para a aula, você não está tomando o seu café, e aqui, olha, açúcar baixo no sangue. Isso vai promover a liberação do outro hormônio chamado de glucagon. O glucagon vai ser estimulado pela baixa quantidade de açúcar no sangue, ele vai ser liberado e vai estimular o fígado, que estava guardando açúcar, a liberar ele. Só que o açúcar, quando ele chega aqui no fígado, ele vira glicogênio.
Só que o glucagon vai lá, estimula o glicogênio e o glicogênio vai ser liberado no quê? Em forma de glicose, olha aqui o nome, ó, glicose. E aí ele vai ser liberado no sangue e a pessoa aumenta a quantidade de açúcar no sangue. Isso acontece muito, né? Você vai para a aula e você não come e você acaba ficando ali meio sonolento e tudo mais. Isso acontece porque o fígado ele guarda, né, um pouco de nutriente, de emergência. E aí você pode até fazer todas as suas atividades, ir para a aula, conversar com um amigo, mas não é a mesma coisa quando você toma o seu café da manhã, certo? Bom, no caso dos anticorpos, nós temos aqui um glóbulo branco que está entrando em contato com uma bactéria, um vírus ou uma célula cancerígena. E o que acontece? Toda vez que a gente tem contato com um vírus ou com uma bactéria, um corpo estranho, a gente pode até ficar doente, como por exemplo na catapora, na cachumba, né? A gente pode ficar até doente, que são vírus isso, essas doenças que eu falei. A gente pode até ficar doente, mas a gente com isso ganha anticorpos, que é como se fosse ali uma, uma receita, entre aspas, de como enfrentar aquele vírus. Então por isso que, por exemplo, tem gente que fala assim, já peguei catapora, não vou pegar de novo. Você não pega entre aspas, porque se o seu sistema imunológico estiver baixo, você não vai ter a criação dos anticorpos e você vai ficar doente. Então toda vez que você, sei lá, você já teve catapora, você vai para casa de alguém, do seu primo, que tá com catapora. Você não vai pegar, porque você já pegou, né? Mas se você tiver com a imunidade baixa, você vai pegar sim, tá bom? Bom, galerinha, a gente fica por aqui, tá? Na próxima aula a gente conversa mais um pouco sobre outros nutrientes. Então, até mais. Tchau, tchau.